E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos resolver a prova de redação de documentos institucionais da Polícia Militar de Minas Gerais, prova essa aplicada no CERPS 3 de 2022, ok? Vamos manter aquela nossa dinâmica, a gente vai fazer uma leitura da questão, do enunciado, das respostas, vocês vão dar uma pausa no vídeo, vão desenvolver, resolver a questão, e depois vai voltar para o vídeo aqui, né, para a gente identificar a alternativa correta e tecer alguns comentários acerca das demais questões, ok? Primeiramente, nos foi apresentada um modelinho de uma ordem de serviço relativo às comemorações alusivas ao aniversário da Polícia Militar. Falando do item 2, ali tem o item 1 relativo ao evento, item 2 programação, item 3 execução, algumas informações de data, horário, local, de militares empregados, enfim, várias informações aí constantes na ordem de serviço de um evento interno, né? Ou seja, o padrão, o modelo realmente básico de ordem de serviço, ok? Com base nesse modelinho, vamos lá. Primeira questão, assinale dentre as opções abaixo aquela que a data e o horário para as quais a solenidade de abertura dos eventos comemorativos e troca do pavilhão nacional estão agendados e representados corretamente no grupo data-hora. Certo? Nós temos aí 4 modelos, analisa aí qual que é o modelo adotado pela Polícia Militar, marca a resposta correta, dá uma pausa aí, analisa, depois volta aqui no vídeo, ok? Muito bem, vamos lá, primeira questão. Assinale dentre as opções abaixo aquela em que a data e o horário para os quais a solenidade de abertura dos eventos comemorativos e troca do pavilhão nacional estão agendados e representados corretamente no grupo data e hora. Senhores, para documentos internos, nós utilizamos o padrão militar. Né? Em que consiste esse padrão militar? Ele nos traz o dia do evento, a hora, o mês, o ano e o dia da semana, ok? A gente analisando aqui, ele pede especificamente para a gente ver com relação à data e horário da solenidade de abertura dos eventos e troca do pavilhão nacional. A solenidade de abertura dos eventos comemorativos e troca do pavilhão nacional, ele ocorrerá no dia 3/6, ou seja, 3 de junho, olha como é que está ali, ó, 303/06, às 9 horas, 9 horas aí, 9:2.00, né? Ou seja, um modelo totalmente errado, um modelo que não é utilizado na polícia. Né? Qual que é a informação que a gente tem que buscar aqui? O dia e hora do evento, correto? Então, é dia 3 de junho, às 9 horas. Né? Aí ele não menciona qual seria o dia da semana, mas não tem importância, que a gente está buscando é só o padrão, o modelo. Né? Mas enfim, dia 3 de junho, às 9 horas. Com base nisso, né, a gente vai, conforme eu mencionei, o modelo padrão militar, que é utilizado para documentos internos, é aquele que nos traz dia, hora, mês, ano e dia da semana. Correto, que nós temos aí a opção é a letra C. Aí está lá, o evento é dia 3, às 9 horas, 3 de junho, às 9 horas, dia 22, em uma sexta-feira. Esse é o padrão utilizado pela polícia, ok? Pode observar que ele é o único que começa com o dia do mês, dia 3. Sempre, o padrão militar utilizado internamente, ele sempre se inicia com o dia do mês. Dia 3, depois seguido pelo horário, 9 horas, de junho, mês de junho de 2022, traço dia da semana. Então, o padrão dos que estão dispostos aí, o padrão militar usado internamente é a letra C, ok? Segunda questão, no texto são apresentados vários formatos de horas e datas equivocados. Né? Conforme mencionado, nós temos aqui vários horários, várias datas e horários, 3/6, 5 de junho, 9 horas abreviado, 9 horas lá com 2 pontos, não é verdade? Para corrigir esses erros, assinale a sequência que corresponde à forma correta prevista para os documentos oficiais, conforme apreendido na disciplina. Senhores, conforme já antecipei, né, nós temos o padrão interno, o padrão militar, que traz o dia da semana, o dia do mês, o horário, o mês, o ano e o dia da semana, correto? Isso, conforme mencionado, foi para documentos internos. A questão, ela exige que a gente adeque essa informação para o documento oficial, certo? E para documentos oficiais, lembre-se, a hora, ela nunca é abreviada quando nós temos números inteiros, certo? Então nós temos aí 7 horas, 9 horas, né? E outro evento às 9 horas,
nós temos um número inteiro, ele não está quebrado, não é 9h15, 9h30, 9h50, não, 9 horas. Nesse caso, quando for um número inteiro, não se abrevia a expressão horas, tá? Ela tem que estar expressa ali. Então, partindo dessas orientações, quando nós, né, com relação à data, nós temos dia do mês, normalmente para o padrão interno, dia do mês, hora, mês, ano, dia da semana. Para documentos oficiais, né, uma variação aí, é o dia do mês, o ano e horas. Por se tratar de um documento oficial e não necessariamente interno, as horas tratam-se de números inteiros, no horário inteiro, não pode ser abreviado, tá? Então, 7 horas, 9 horas, não HS, não H somente, tá? Com base nessa orientação, a resposta correta aí é a letra C. 3 de junho de 2022 às 7 horas, 5 de junho de 2022 às 9 horas e 9 de junho de 2022 às 9 horas, ok? Terceira questão. No texto da ordem de serviço, a palavra mesmo foi empregada em desacordo com a característica da correção. Considerando que foi aprendido na disciplina, assinale a frase em que a palavra mesmo foi empregada corretamente. Letra A, o sargento Drexler disse que o mesmo vai preparar a instrução sobre o novo cangaço. Letra B, o sargento Xavier Júnior confirmou que o dinheiro pertence mesmo ao banco. Letra C, aquele policial militar conhece seu trabalho e executa o mesmo com dedicação. Letra D, conversei com o denunciante e sugeri que o mesmo fizesse uma reclamação formal. Dá uma pausa aí, tenta resolver as questões e depois volta aqui no vídeo. Muito bem, resolvendo a questão. Terceira questão. No texto da ordem de serviço, a palavra mesmo foi empregada em desacordo com a característica da correção. Considerando que foi apreendido na disciplina, assinale a frase em que a palavra mesmo foi empregada corretamente. Senhores, não devemos utilizar a palavra mesmo como pronome, certo? Toda vez que ela for utilizada como pronome, ela deve ser substituída por aquele pronome respectivo e suas variações, certo? Então, na resposta, na questão A aí, ó, o sargento Drexler disse que o mesmo. Quem é esse mesmo? Drexler, ou seja, ele. Então, ela deve ser substituída. Não posso utilizar o mesmo com função pronominal nesse caso. O sargento Drexler disse que ele vai preparar a instrução sobre o novo cangaço. Beleza? Letra C, vamos pular para a letra C. Aquele policial militar conhece seu trabalho e executa o mesmo. Executa o quê? Esse mesmo se refere aqui ao trabalho, né? Então, aquele policial militar conhece seu trabalho e o executa com dedicação, ok? Conversei com o denunciante e sugeri que o mesmo, ou seja, o denunciante, ele, conversei com o denunciante e sugeri que ele fizesse uma reclamação formal, ok? Nesse caso, o emprego do mesmo nessas três opções, ela está errada, está equivocada. Letra A, C e D. O único que está correto aí é a letra B. O sargento Xavier Júnior confirmou que o dinheiro pertence mesmo ao banco. Nesse caso, ele não está com função pronominal, e sim como um advérbio. Ok? Então, a única forma de emprego correta do mesmo aqui é a letra B. Tá? Quarta questão. Na escrita profissional da Polícia Militar de Minas Gerais, as tipologias textuais são utilizadas em seus aspectos técnicos, pois se pretende obter clareza, concisão e padronização. Assim sendo, com relação aos tipos textuais aprendidos na disciplina, relacione corretamente a primeira coluna com a segunda. Né? Primeiro, relacionar aí a primeira coluna, descrição, dissertação expositiva, dissertação argumentativa, injunção, narração, com essas demais informações, com a demais coluna aí. Dá uma pausa, tá? Com calma aí, vai refazendo, vai analisando, vai eliminando, faz aquilo que é mais fácil, faz as associações, tá? Pode dar uma pausa aí e resolver a questão. Muito bem, vamos voltar aqui. Quarta questão, na escrita profissional da Polícia Militar de Minas Gerais, as tipologias textuais são utilizadas em seus aspectos técnicos, pois se pretende obter clareza, concisão e padronização. Assim sendo, com relação aos tipos textuais aprendidos na disciplina, relacione corretamente a primeira coluna com a segunda, beleza? Primeiro item lá, descrição. Segundo, dissertação expositiva. Terceiro, dissertação argumentativa. Quarto, injunção. Quinto, narração. Vamos analisar agora a segunda coluna, certo? Aqui a gente tem questão de memorização de conceito mesmo, tá? Algumas coisas a gente vai pelo bom senso, mas outras quanto mais conseguir memorizar a informação, melhor. Esclarece um assunto de maneira atemporal, com o objetivo de explicá-lo de maneira clara, sem intenção de convencer o leitor ou criar debate. Amplia a ideia central, mas sem subjetividade ou defesa de ponto de vista. Estamos se referindo aqui a uma dissertação expositiva, ok?
Há predominância de verbos no imperativo ou no infinitivo, apresentados em frases curtas e objetivas. Incita ao cumprimento de diferentes etapas, cronologicamente ordenadas, de execução de uma ação. Estamos referindo o quê? A injunção, né? Número 4. Apresenta uma sequência de acontecimentos esclarecendo que fez o quê, quando, onde e como, além de apresentar as consequências dos fatos em ordem cronológica, ou seja, estamos narrando uma determinada situação. Estamos falando aí de narração, a sequência até agora, 2, 4, 5. Apresenta estruturas lexicais e sintáticas claras, simples e adequadas ao registro culto de forma a apresentar estratégias argumentativas, como causa e efeito, dados estatísticos, testemunho de autoridade, citações, confronto, comparação, fato exemplo para apresentar um posicionamento pessoal, né? Estamos referindo aqui aí à dissertação argumentativa, certo? E por fim sobrou aí a descrição, que é apresentar a realidade tal qual a presenciamos, sem impressões vagas ou pessoais a depender dos objetos da produção textual. Retrata seres, ambientes, cenas ou paisagens, comportamentos, atitudes e temperamentos. Então, sequência correta, 2, 4, 5, 3, 1. Ok? 2, 4, 5, 3, 1. Essa é a resposta correta, a sequência correta. Para a quinta questão, nós temos aí um outro modelo, um modelinho de ofício, né? A formatação aí da polícia com relação à logomarca, com relação a cabeçalho, número de ofício, data, endereçamento, vocativo, fecho, assinatura, enfim, as informações aí que, princípio, necessárias para um ofício, né? Vamos analisar a quinta questão. Tendo em vista os estudos referentes às características da redação oficial, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas, conforme aspectos observados no ofício anterior. Ok? O vocativo adequado para o ofício em análise deveria ser excelentíssimo comandante. Na passagem, na oportunidade, renovo os votos de estima, os meus protestos de elevadíssima e distinta consideração a erro de concisão. Para atender à característica da formalidade, o fecho atenciosamente deve ser substituído por respeitosamente. O emprego da palavra onde, destacada no texto, está de acordo com a característica da correção. O pronome de tratamento Vossa Excelência deve ser utilizado no endereçamento de todos os coronéis da ativa. Dá uma pausa aí, resolve a questão. Muito bem, vamos lá, voltando. Quinta questão, tendo em vista os estudos referentes às características da redação oficial, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas, conforme aspectos observados no ofício anterior. Nós temos aí, né, o número do ofício, ao ilustríssimo senhor comandante do 70º Batalhão, tenente-coronel, quem assina é um outro tenente-coronel, né, o vocativo ali, ilustríssimo comandante, né, enfim, tem algumas informações aí que vão servir para a gente resolver a questão. O vocativo, vamos lá, primeiro item, primeira questão. Primeiro item. O vocativo adequado para o ofício e análise deveria ser excelentíssimo comandante? Não. Por quê? O Vossa Excelência é utilizado somente para o comandante geral e para o chefe do gabinete militar, ok? Com relação internamente, nós usamos somente nesses dois casos, ofícios direcionados ao senhor comandante geral e ao senhor chefe do gabinete militar do governador. Ok? Então a primeira é falsa. Na passagem, na oportunidade, renovo meus protestos de elevadíssima e distinta consideração a erro de concisão. O que é concisão? É objetividade. É passar informação, passar o máximo de informação com o mínimo de texto, né? O contrário da concisão seria a questão da prolixidade, né? Aquela falar demais. Então, essa é uma expressão, ela não é utilizada mais hoje. Ela fere, ela é uma expressão prolixa, certo? Ela fere a concisão. Então, nessa passagem, de fato, há erro de concisão, certo? Nós temos, então, no momento falso. Terceiro item, para atender a característica da formalidade, o fecho atenciosamente deve ser substituído por respeitosamente. Parece que esse item ele foi anulado, né? Por quê? Porque o fecho respeitosamente ele é utilizado somente para autoridades militares, né? E pelas informações passadas pelo ofício não tem como definir realmente essa questão da antiguidade, né? De se tratar de um superior hierárquico. Por isso, essa questão ela foi anulada, certo? Esse item ele foi anulado.
O emprego da palavra onde destacada no texto está de acordo com a característica da correção? Vamos dar uma analisada aqui. Em resposta ao ofício tal, apresenta Vossa Excelência, a fim de ser ouvida a sindicância administrativa, disciplinada para a condição de testemunho, conforme solicitado no documento, escreve que o mesmo está lotado nessa unidade, onde frequenta o curso especial de formação de sargentos. Está se referindo a lugar? Está ou não? Está? Perfeito. Então o uso do onde está adequado, está correto, porque o onde só pode ser utilizado, no caso, quando definir lugar, ok? Quinta questão, tendo em vista os estudos referentes às características da redação oficial, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas, conforme aspectos observados no ofício anterior, certo? Vamos lá, primeiro item, o vocativo adequado para o ofício e análise deveria ser excelentíssimo comandante. Número 2, na passagem, na oportunidade, renovo os meus protestos de elevadíssima e distinta consideração a erro de concisão. 3, para atender a característica da formalidade, o fecho atenciosamente deve ser substituído por respeitosamente. Quarto item, o emprego da palavra onde destacada no texto está de acordo com a característica da correção. E o último item, o pronome de tratamento Vossa Excelência deve ser utilizado no endereçamento de todos os coronéis da ativa. Dá uma pausa aí, resolve a questão. Muito bem, voltando. Quinta questão, tendo em vista os estudos referentes às características da redação oficial, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas, conforme aspectos observados no ofício anterior. O vocativo adequado para o ofício e análise deveria ser excelentíssimo comandante, foi utilizado ilustríssimo senhor. Né? A gente tem que saber que no caso para excelentíssimo comandante, Vossa Excelência, ele só é utilizado em ofícios dirigidos ao senhor comandante-geral e ao senhor chefe do gabinete militar do governador. Tá? Nos demais casos, utiliza-se passei aí, né? Não tem problema não. Utiliza-se o vocativo senhor, tá? Senhor comandante, senhor diretor, senhor gerente. Tá? Nesse caso, a utilização correta deveria ser do vocativo senhor. Na passagem, na oportunidade, renovo os meus protestos de elevadíssima e distinta consideração. Há erro de concisão? Sim. O que é concisão? É você passar o máximo de informação, isso com o mínimo de palavras. O contrário da concisão seria o quê? A prolixidade, né? Algo quando é prolixo. Né? E essa é uma expressão prolixa, ela não se utiliza mais isso. Então, de fato, há erro de concisão. Então, nós temos a primeira é falsa, não é isso? E a segunda é verdadeira. A terceira, para atender a característica da formalidade, o fecho atenciosamente deve ser substituído por respeitosamente. Senhores, o respeitosamente a gente só utiliza para autoridades militares, ok? Quando realmente existia precedência hierárquica. No caso de questão, a gente não consegue definir a questão da precedência hierárquica. Então, essa questão, na verdade, esse item ele foi anulado, tá, da prova. O emprego da palavra onde destacada no texto está de acordo com a característica da correção. A palavra onde já está empregada ali, ó, na segunda metade do parágrafo, que fala o seguinte: esclareço que o mesmo está lotado, né, nessa unidade, onde frequenta o curso especial de formação, ou seja, onde aqui está se referindo a lugar. Então o uso está correto, né? O onde só pode ser utilizado quando se referir a lugar, certo? Correto. O pronome de tratamento Vossa Excelência deve ser utilizado no endereçamento de todos os coronéis da ativa? Negativo, conforme mencionado, somente ao senhor comandante-geral e ao senhor chefe do gabinete militar do governador. Ok? Então nós temos falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Ok? Sexta questão. Sobre o preenchimento dos campos parametrizados na confecção do boletim de ocorrência no módulo REDS, é incorreto afirmar que, senhores, incorreto, ok? Prestem atenção nesses termos. Muita gente perde pontos valiosos exatamente por falta de atenção. Correto, incorreto, exceto, marque ali. Pode marcar risca, eu quero o incorreto, eu quero o errado. Tá? Não deixe fazer isso, porque você vai... muita demanda durante o curso, é muita prova, você tem pouco tempo, o cansaço é muito forte, é muito grande, então você pode realmente errar, passar despercebido essas avaliações, essas interpretações, tá? Essa falta de atenção pode fazer com que você perca pontos valiosos, então se concentre e pode marca mesmo, risca a prova lá. Eu quero o incorreto, eu quero o errado. Das informações, letra A, das informações relativas à orientação sexual, identidade de gênero e nome social, caberá ao redator da ocorrência questionar ao envolvido a respeito dessas informações
para padronização dos procedimentos e preenchimento adequado do BO, dispensando-se a autodeclaração. Letra B. A opção ignorado somente deve ser utilizada quando o policial relator desconhece a informação requisitada, apesar de todos os esforços, não conseguiu obtê-la. A opção outro somente deve ser utilizada quando a situação a ser apresentada não se enquadra em nenhuma das opções disponíveis. E letra D, os campos destinados aos materiais relacionados ao evento devem recepcionar materiais e drogas arrecadados, assim como os objetos furtados, roubados, não recuperados durante a ação policial. Além disso, será estabelecido o vínculo de cada objeto com as pessoas envolvidas na ocorrência. Beleza? Dá uma pausa aí, resolve a questão. Muito bem, voltando. Sexta questão. Sobre o preenchimento dos campos parametrizados, na confecção do boletim de ocorrência no módulo REDS, né, não é confecção do REDS, confecção do boletim de ocorrência no módulo REDS. É incorreto afirmar, a gente quer errada. Resposta incorreta é a letra A. Por quê? Das informações relativas à orientação sexual, identidade de gênero e nome social, caberá ao redator da ocorrência questionar ao envolvido a respeito dessas informações. Não, negativo. Essas informações devem ser autodeclaradas, ok? Pelo envolvido. Então essa resposta está errada. A resposta errada é a letra A. As demais opções estão corretas. Todas elas estão corretas, ok? Sétima questão. Marque a única opção correta sobre a confecção do boletim de ocorrência no módulo REDS. Né? Letra A. Os campos parametrizados não preenchidos ou preenchidos com informações incorretas não prejudicam o trabalho de coleta de informações referentes à segurança pública. Letra B. O campo alvo do evento destina-se a especificar o ser ou objeto recebedor da ação. Letra C. A coleta de dados para registro no REDS não deve ser compreendida como um momento importante dentro do contexto do atendimento da ocorrência. Letra D, cada material, objeto, armas, cartões, etc., constantes do BO, deve ser lançado em um mesmo campo. Ok? Dá uma pausa aí, resolve a questão. Muito bem, voltando, sétima questão, marque a única opção correta. Sobre a confecção do boletim de ocorrência no módulo REDS, podemos afirmar que os campos parametrizados não preenchidos ou preenchidos com informações incorretas não prejudicam o trabalho de coleta de informações referentes à segurança pública? Senhores, claro que prejudicam, tá? Esses dados, eles são essenciais para um trabalho de análise criminal, né? Que a partir dessa análise, todos os recursos serão empregados, destinados especificamente a uma determinada situação, a um determinado local, a um determinado tipo de delito. O preenchimento desses campos são imprescindíveis, não só para a atividade da Polícia Militar, como também da Polícia Civil, até mesmo para o promotor de justiça. Então essa resposta, a letra A, está errada, certo? Eles prejudicam demais até o trabalho de coleta de informações referentes à segurança pública, certo? Letra B, o campo-alvo do evento destina-se a especificar o ser ou objeto recebedor da ação. Perfeito, a resposta correta, letra B. Letra C, a coleta de dados para registro no REDS não deve ser compreendida como um momento importante dentro do contexto do atendimento da ocorrência. Ora, se essas informações servem de bases para uma análise criminal, para investigações policiais, até mesmo para um oferecimento de uma denúncia, como que ela não deve ser considerada um momento importante dentro do contexto de atendimento da ocorrência? Sim, ela é compreendida como um momento importantíssimo dentro do contexto de atendimento da ocorrência. Resposta errada. Letra D. Cada material, ou seja, objeto, armas, cartões, constantes do BO deve ser lançado no mesmo campo? Negativo. Cada um deve ser lançado no campo próprio, certo? Cada objeto no respectivo campo. Jamais no mesmo campo. Oitava questão. Marque a única opção correta. Sobre a confecção do termo circunstanciado de ocorrência, TCO, podemos afirmar que, letra A, o destinatário do TCO será, via de regra, o delegado da Polícia Civil com responsabilidade sobre a área do delito. Letra B, o TCO se aplica aos casos de crimes e contravenções penais cuja pena não seja superior a 2 meses, desde que o autor assuma o compromisso de comparecer ao juízo. Letra C, para que o caso seja passível de produção do TCO, outras 2 condições iniciais são indispensáveis, ou seja, o autor deve ser devidamente identificado e deve manifestar-se disposto a comparecer em juízo. E letra D, é desnecessário consultar a vítima sobre sua vontade de representar contra o autor, exceto nos casos de infrações penais de ação pública incondicionada. Dá uma pausa aí, resolve a questão.
Voltando, oitava questão, marque a única opção correta. Sobre a confecção do termo circunstanciado de ocorrência, podemos afirmar que o destinatário do TCO será, via de regra, o delegado de polícia civil com responsabilidade sobre a área do delito? Não. O destinatário do TCO, via de regra, será o juiz de direito no juizado especial criminal, ok? E não o delegado de polícia. O TCO se aplica aos casos de crimes e de contravenções penais cuja pena não seja superior a 2 meses? Negativo. Aos crimes e contravenções penais cujas penas não sejam superior a 2 anos e não 2 meses. Porém, desde que o autor assuma o compromisso de comparecer em juízo. Letra B está errada porque não são 2 meses, são 2 anos. Letra C, para que o caso seja passível de produção do TCO, outras 2 condições iniciais são indispensáveis, né? Ou seja, o autor deve ser devidamente identificado e deve manifestar-se disposto a comparecer em juízo. Ou seja, ele deve, de livre e espontânea vontade, comprometer-se a comparecer em juízo. Resposta correta, letra C, ok? E a letra D, é desnecessário consultar a vítima sobre sua vontade de representar contra o autor? Negativo, né? Nos crimes onde depende de representação da vítima, né? Nas ações condicionadas à representação, é necessário sim consultar a vítima sobre a sua vontade de representar contra o autor, ok? A resposta está errada, então a única resposta correta é a letra C. A nona questão foi anulada. 10ª questão, marque a única opção correta. Sobre a comunicação disciplinar, podemos afirmar que, letra A comunicação será clara, concisa e precisa, contendo comentários ou opiniões pessoais, e conterá os dados que permitam identificar o fato, as pessoas ou coisas envolvidas, bem como o local, a data e a hora da ocorrência. Letra B. Por ocasião da produção textual da comunicação disciplinar, essa deve conter dados capazes de caracterizar as circunstâncias do fato. Letra C. A autoridade competente a quem se dirige a comunicação disciplinar é o comandante, diretor ou chefe do comunicado. Letra D. A comunicação disciplinar pode ser elaborada em meio eletrônico institucional, mesmo que esse sistema não possua recursos para certificar eletronicamente a autoria do texto. Dá uma pausa, resolve a questão, depois volta. Tudo bem? Voltando para a resolução aqui, 10ª questão, marque a única opção correta. Sobre a comunicação disciplinar, podemos afirmar que a comunicação será clara, concisa e precisa, contendo comentários ou opiniões pessoais. Opa, é exatamente o contrário, né? Temos aí a questão da impessoalidade. Ela não deve conter comentários ou opiniões pessoais. Por essa razão, a letra A está errada, ok? Letra B, por ocasião da produção textual da comunicação disciplinar, essa deve conter dados capazes de caracterizar as circunstâncias do fato. Perfeito, resposta correta, letra B. Letra C, a autoridade competente a quem se dirige a comunicação disciplinar é o comandante, diretor ou chefe do comunicado. Negativo, é o comandante, diretor ou chefe do comunicante e não do comunicado, ok? E letra D, a comunicação disciplinar pode ser elaborada em meio eletrônico institucional, mesmo que esse sistema não possua recursos para certificar eletronicamente a autoria do texto. Negativo, desde que o sistema possua recursos para identificar a autoria do texto, ok? Então, nesse caso, a letra D também está errada. A resposta correta, conforme já foi mencionado, é a letra B, ok? Muito bem. Com isso, encerramos a resolução das questões da prova de redação de documentos institucionais da Polícia Militar de Minas Gerais, do CEPS 3 de 2022.